E aí galera, como usar o CCleaner, né, pra galera que tá me pedindo aí no Facebook, no Orkut e outros lugares, tá certo? Você vai clicar lá no botãozinho iniciar do seu computador, vai procurar a opção todos os programas e vai procurar a pastinha do CCleaner, claro que ele precisa estar instalado, né, para você poder utilizá-lo, tá certo? Então abrir o CCleaner. Quem estiver utilizando aí o Windows Vista, o Windows 7, né, vai precisar fazer a liberação dele, tá certo? Tá aquele liberado, ok? Aí eu preciso fazer duas coisas para poder fazer limpeza no meu computador, né? Liberar espaço para que o meu computador possa trabalhar um pouquinho mais rápido. Primeira é a limpeza em si. Você vai analisar, tá certo? Se tiver a internet aberta, ele vai fechar, por isso que eu deixei a minha aqui abertinha, né? Para mostrar a vocês. Ele vai fechar a internet, então é importante que vocês fechem a internet, né, na hora de estar fazendo a limpeza, porque já que ele vai limpar todo o cache do sistema, já que ele vai limpar todos os arquivos temporários, olha lá, precisa ser fechado. Eu clico sim, pronto, fechou tudo, tá certo? Aí vai terminar a análise, vai me dizer aqui o seguinte, que eu tenho 483 megas para ser removido, tá certo? Então tudo isso aqui é o que vai ser removido do meu computador, tá certo? 483 MB pode não parecer muito, tá certo? Mas cada vez que você acessa um site novo é um pouquinho mais que acrescentado aqui. Então, por exemplo, se o seu computador tem 500 GB de HD e você, né, todo dia acrescenta aqui 20 megas, 30 megas, dependendo do site que você vai acessando, porque normalmente as pessoas acessam o mesmo site todos os dias. Então não enche muito, mas vai enchendo um pouquinho. Então isso que vai crescendo, vai crescendo. Quando dá fé, isso aqui tem 5 GB, 6 GB, né, para ser removido. E é algo que demora bastante, tá certo? Então cuidado. Faça sempre a limpeza, uma limpeza periódica, de, né, quem puder todo dia, quem não puder uma vez por semana, uma vez por mês, mas faça a limpeza, é rápida. Ela vai demorar, claro, se tiver muitos arquivos para serem removidos, ela vai demorar bastante. Você precisa limpar tudo, tá certo? Aí, depois de feita a análise, tá aqui, já sei tudo para ser removido, vou executar a limpeza, aqui embaixo no botãozinho, tá certo? Pronto, ele vai limpar tudo, tá certo? Tá lá, pagando tudo, dados de formulário, senhas, tudo, né? Pronto, limpou, tá certo? Isso aqui é a limpeza. Só que eu preciso de outra coisa. Às vezes a gente instala programas, não gosta e desinstala. Ou a gente instala os programas, ele instala alguns recursos que nunca vão ser utilizados. Então o que é que você faz? Você vai no registro, né? Registro, você procura os erros do registro. Os erros fazem com que o seu computador ande um pouquinho mais devagar. Porque ele vai precisar ler aquele erro, ele vai saber que ali tem um erro, né? E vai ficar aquilo ali lendo toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. E se você apagar esses erros, o computador não vai mais precisar ler a próxima inicialização, né? Não vai mais precisar procurar algo que abra aquelas extensões de arquivos não usadas, por exemplo. Isso vai fazer com que ele acelere. Não muito, como alguns pensam. Alguns acham que quando fazer a limpeza do registro pelo CCleaner no computador, o computador vai acelerar o dobro. Não é assim. É uma mudança sutil. É uma aceleração sutil, né? Só realmente quem trabalha todo dia, que desempenha as funções todo dia, as mesmas funções, vai notar alguma diferença. Ele vai acelerar algo sutil, aquela coisa, né, não tão grande. Tá certo? Não é uma aceleração assim, não é como comparar o Windows 98 instalado nos antigos K6 da vida, né, com o Windows 7 hoje em dia. Galera, pelo amor de Deus, né? Vamos pôr a mão na consciência. É algo que o seu computador vai deixar de fazer, ele vai deixar de procurar, por exemplo, extensões de arquivos não usadas, ele vai deixar de procurar sobre alguns arquivos que você nunca utilizou. Isso é uma mudança sutil, tá certo? Para que serve o CCleaner? Se você deixar isso aqui se acumular no seu computador, você vai ver a porrada que você vai ficar levando toda a vida. Vai ter que ficar esperando o programa abrir, vai ter que ficar esperando o arquivo ser aberto pelo programa, né? Às vezes o computador vai ficando lento
por causa dos arquivos do sistema que você não limpa, ou de alguns erros de extensão de arquivo, que precisa ficar procurando as extensões de arquivo, né? Às vezes utilizando banda da internet, por isso que às vezes a internet fica lenta também, né? Às vezes você nota mudanças sutis, que você vai deixando passar, e aquilo, né, vai, né, se agravando com o tempo. Tá lá, achei erros, eu vou lá no botãozinho, ó, já procurei os erros, achou, corrigir erros. Ele pergunta se você quer fazer uma cópia das alterações que vão ser feitas no registro. Se você quiser salvar, né, por exemplo, às vezes eu apago uma extensão, por exemplo, um arquivo de áudio que você nunca usou, aí um dia você baixa o arquivo, não tem a extensão do arquivo para ser lido no computador. Você vai ter que instalar de novo, tá certo? Então assim, pode ser que ocorra de um dia você utilizar, pode ser que não, né? Então assim, eu normalmente não salvo, mas quem quiser salvar, clica assim, escolhe o lugarzinho e salva. Não salvo, ele vem para essa areazinha aqui, depois de você salvar ou não, ele vem para extensão de arquivos não usados, se tiver, né, como eu achei lá. Ele diz que tem 4 erros, né, e eu posso corrigir erro. Corrigir o erro, ele corrigiu um erro, falta mais 3. Tá, você pode corrigir logo todos selecionados. Pronto, foi tudo corrigido, tá certo? Você fecha, pronto. É uma mudança sutil. Agora, essa limpeza aqui, a limpeza do computador, não é sutil. Se você deixar isso aqui acumulando, quanto mais cheio o HD, menos espaço para memória virtual eu vou ter para o meu computador criar essa memória virtual. E o meu computador precisa de um espaço bom para ser criado uma memória virtual. É algo assim, uma memória que ajuda a memória RAM, tá certo? Então, se o seu HD estiver muito cheio, né, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais lento, porque não vai ter tanto espaço para criar essa memória virtual, né? Não vai ter tanto espaço para guardar os arquivos temporários. Isso vai fazendo com que o computador fique lento. A mudança no registro ajuda, mas ela é sutil. A limpeza do sistema, não. Você pode notar grandes diferenças limpando o sistema. Claro, assim como eu, se você faz limpeza diariamente, você não vai notar uma mudança tão sutil assim, né? Por quê? Porque como eu faço limpeza todo dia, né, para o meu computador ficar aquela maravilhazinha todo dia, né? Que eu já notei que ele não está tão bem assim, né? Mas você não vai notar uma diferença muito grande. Agora, por exemplo, você usa o seu computador já há um ano, você, né, agora vai instalar o CCleaner, vai fazer a limpeza, você vai notar uma pequena diferença em aceleração. O computador vai ligar um pouquinho mais rápido, né? Algumas tarefas que você fazia vão ficar um pouquinho mais rápidas, tá certo? Mas também não é você comparar, tá certo, um dual core com um i7, né? Não vai ser assim também. Então, galera, vamos pôr a mão na consciência também, né? A gente faz umas coisas para acelerar o computador, mas, né, uma coisa interessante seria você entrar, né, no painel de controle, nas informações do sistema, Windows Pause Break, né, clicar com o botão direito, né, lá no opçãozinha computador, né, ou no menu iniciar, ou na área de trabalho, pedir as propriedades, né, vir nas configurações avançadas do sistema, tá certo? E alterar o desempenho. Aqui você pode fazer algumas alterações muito grandes que vão acelerar demais o seu computador. Claro, você vai perder dados visuais, né? Tem algumas opções aqui que vão alterar o visual do computador, como por exemplo, deixar o computador como se fosse o antigo Windows 8, né? Deixar o Windows 7 como se fosse o antigo Windows 8, ou o antigo Windows 98, quer dizer, tá certo? Aquelas configurações bem básicas, aquele Windowsinho, sabe, aquele mais ralezinho que a gente tinha antigamente. Ah, mas eu não quero isso no meu computador não. Então, o seu computador vai ficar com a mesma velocidade sempre. Por quê? Porque essas informações visuais, essas informações gráficas, eles puxam muito do computador. Porque o computador utiliza muita memória para estar mantendo esse desempenho visual, esse desempenho gráfico. Então, se você quer um computador realmente mais rápido,
você vai ter que desativar algumas opçõezinhas dessas aqui, ó. E algumas dessas opçõezinhas vão mexer com a gráfica do computador, vão mexer com algumas opções. Você também vai precisar alterar a sistemática aqui do menu iniciar, tá certo? Você vai precisar fazer algumas alterações. Mas, por exemplo, o meu aqui, ó, eu tenho esse dinamismo gráfico aqui, ó, deve ficar desaparecendo a barra, tá certo? Por quê? Porque eu gosto de utilizar toda a área de trabalho do meu computador, tá certo? Isso aqui já come um pouquinho na memória do computador, porque se ficar aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, você utiliza processador, utiliza a memória, tá certo? Então, se você quer um computador bem rápido, né, quer utilizar ao máximo as configurações do seu computador, para trabalho, você vai ter que começar a desativar um monte de coisa dele. Vai ter que tirar aquelas imagenzinhas que ficam se trocando da área de trabalho, vai ter que alterar a gráfica do computador, vai ter que alterar a gráfica do menu iniciar e suas opções, tá certo? Isso sim acelera o computador, ok? Então, o CClean vai ajudar? Vai, tá certo? Vai apagar muita coisa do computador que você não utiliza, ou que não utilizaria, ou que utiliza, mas que fica lá enchendo o saco, enchendo a sacola, enchendo linguiça, vamos assim dizer, tá certo? Isso aqui acelera? Acelera. Ajuda o computador a ficar se mantendo com a velocidade sempre constante. Tá certo? Mas não é aquela mil maravilha, né? Dentro do sistema do Windows é criado uns arquivozinhos de registro do próprio Windows. A cada inicialização ele cria arquivos novos. Só que os arquivos velhos não são apagados. Esse é o grande problema. O Windows mesmo vai enchendo o HD. O Windows mesmo vai colocando novos arquivos dentro do HD. Arquivos do sistema, arquivos temporários do sistema, despejo de memória, relatórios do Windows, relatórios de erros do Windows. Esses arquivos aqui são meio perigosos também. Claro, se você acessa muito a internet, seus arquivos de internet também vão ser bastante grandes, tá certo? Mas esses arquivozinhos aqui, ó, e alguns não são pegos pelos programas de limpeza de computadores. O que é que isso quer dizer? Que o seu computador vai ficar sendo cheio de informação, as velhas não vão ser apagadas por causa do Windows. O Windows ele precisa desses arquivos, só que muitas vezes os velhos não são apagados. Isso faz com que o seu computador vá sendo cheio de porcaria, de tranqueira mesmo, tá certo? Então, com o tempo, é necessário que você faça reinstalações do Windows. Infelizmente, o sistema Windows não é um sistema estável. Ele é instável, tá certo? Principalmente as últimas versões do Windows lançadas, né, que a gente tem notado uma grande mudança de sistemas nos últimos anos, criação de sistemas cada vez com menos tempo, como a gente tem visto do Vista, do 7 e do 8 que já foi lançado. Ele está muito instável, tá certo? O Windows XP ele já era mais estávelzinho, mas não tanto, tá certo? Então é problema do próprio Windows. Não tem como você acelerar o Windows para utilizar todo o recurso máximo da sua máquina, porque o Windows não suporta. E não suporta. Então, infelizmente, né, o CClean vai ajudar, mas não é aquela coisa toda. Tá certo? Então, um abraço, professor Hélio dos Santos aqui deixa a dica da utilização do CClean. Até mais.